Não, porque Steven acabou. Oi gente, bem-vindos ao Giro Pop, né, que é um quadro novo do canal aqui, em que eu pego alguma coisa que é popular, né, que pode ser desenho, filme, série, música, alguma coisa que tá acontecendo aí num cenário, e pego pra gente refletir, pra falar, pra buscar, enfim, pra gente poder conversar sobre. E dessa vez eu peguei o Steven Universo, que é um desenho incrível pra mim, acho que o melhor de hoje em dia, da atualidade, representa muitas coisas, então vou falar um pouco da importância do Steven, né, e enfim, vamos conversar. Hoje é o desenho que tá por aí que eu mais admiro, que eu mais, nossa, indico e falo, gente, assista, porque, sabe? Eu queria ter assistido um desses quando eu era menor, sabe? Quando eu tava em formação. Porque se você olhar pro processo infantil, né? A criança mesmo assistindo desenho e tudo mais, ela é uma esponjinha, né? Ela é uma esponjinha que vai absorvendo as coisas que ela vê, né? O comportamento dos pais, dos amigos e tudo mais, e dos desenhos também. Eu lembrando da minha infância, né? Giro pequenininho, que não tinha noção das coisas, né? Tava aprendendo, né? E que não se aceitava, né? Puxando um pouco o lado LGBT também, que tem isso pra ver com o Steven. Mas enfim, eu acho que é claro até o quanto você se ver em algum lugar, você assistir um desenho, se enxergar ali e ver que aquele seu comportamento tá em outros lugares, que outras pessoas veem que tá tudo bem, é muito importante, né? Isso é representatividade. E pensando assim, uma coisa que é muito importante pra mim, né? Que eu queria ter tido, inclusive, quando criança, é representatividade LGBT. E eu lembro bem claro na minha mente, a primeira vez que eu vi alguma coisa parecida com qualquer coisa que não fosse o homem masculino que tinha que bater nos vilões e que não tinha sentimentos e blá 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 blá. Foi quando lançou um episódio de Pokémon, que foi em 97, 98 ali, e que foi um episódio que o James, né, que é da equipe Rocket e tal, no desenho eles tinham que ganhar dinheiro pra um cara que tinha um restaurante e tal, e aí pra angariar dinheiros eles fazem um concurso de biquínis, né, e a Misty vai tentar participar e tudo mais, e aí pra contrapor, a Jessie e o James, eles vão participar, e aí o James ele coloca uns peitos infláveis, né, pra se passar por menina e participar do concurso também, pra, enfim, desbancar lá a competição, umas coisas assim. E é assim, é bem rapidinho, na verdade, essa cena não dá 2 minutos, eu acho. Mas foi suficiente pra fazer o episódio ser censurado em quase todos os países. Então, na época, ele só colocou os peitos infláveis, um batom e foi participar de um curso de biquínis pra tentar passar a perna lá no Ash, nos amigos, sabe? E aí, eu lembro que quando foi censurado, eu ouvi muitas coisas assim, não, tinha que ser censurado mesmo, porque onde já se viu, vai ensinar pras crianças que tudo bem se o menino colocar um biquíni, tudo bem se o menino agir como uma mulher. E ele nem agia assim, sabe? Nada fora do estereótipo também, era só ele querendo participar de um curso de biquíni e colocando peitos, sabe? Mas enfim, o fato foi que isso pra mim, tipo, nossa, o menino ele não pode agir como uma menina. Eles estão certíssimos de censurar, porque onde já se viu, você ensinar para as crianças, um menino vestido de menina, não pode, né? Não pode, o menino tem que ser um menino, o menino ele tem que ter aquele estereótipo lá, de preservar a masculinidade que está muito acima da feminilidade, blá, 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 várias coisas, né? Tipo aquela, o menino não chora, essas coisas todas que vai ser colocado numa caixa desde que você é pequeno, coisas que você não pode. Então, se você tem sentimentos, você tem que engolir, chorar no banheiro. E eu era muito essa pessoa que escondia muitos sentimentos, que se tava com vontade de chorar, tinha que chorar escondido, sabe? Porque, né? Não pode demonstrar sentimentos. Porque se você demonstra sentimentos, você é menina. E menina é inferior, sabe? Você não pode. Então, isso era uma coisa muito forte que ficou pra mim, assim, na minha infância, né? E eu tinha, o quê? Nem sei quantos eu tinha, porque lançou em 97, mas não assisti logo que lançou, né? Sei lá, eu deve ter uns 8, 9, 10 anos, sei lá. E aí, a outra vez que eu me deparei com alguma coisa que fosse LGBT foi muito tempo depois, em 2014, que foi com Avatar: A Lenda de Korra. E acho que dá pra perceber pelo meu vídeo de retorno ali que eu gosto um pouquinho de Avatar, né? Polêmicas, reflexões, piadas, ruins. Mas enfim, eu assisti logo que lançou, no lançamento dos Estados Unidos e tal, então foi 2014, né, que acho que, se não me engano, o Brasil lançou em 2015. Mas enfim, fato é que eu assisti e que tem uma questão muito presente LGBT que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha imaginado, que eu nunca sabia, que foi a Korra. A Korra é a personagem principal, né? Ela é a Avatar e ela fica as 4 temporadas, né, o desenho inteiro, numa paixãozinha ali com um menino que é padrãozinho, que é bonitinho, não sei o quê, nananana, e aí fica naquele chove no molde,
olha, porque ao mesmo tempo que ela gosta dele, ele tá namorando com uma outra menina, mas aí também gosta um pouco dela e fica essa lambança aí. Mas enfim, e aí essa namorada dele, né, que impede esse romance entre a Cora e ele, essa namorada começa a participar das coisas e ser parte da equipe e tudo mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No final das contas, ele é meio babaca, assim, mas enfim, eles terminam e tudo mais, e elas ficam mais próximas, não é isso já pro fim, né? E aí elas vão meio que falando da importância uma pra outra, que é mais fácil conversar com elas que conversar com outros, e não sei o que, começa a ter uma aproximação das duas, mas que até aí pode ser encarada como amizade mesmo, união feminina, sabe? Feminismo, essas coisas assim. E aí, no último episódio, nos últimos 2 minutos de cena, que pra fechar mesmo o episódio, depois que combate o mal e tudo acontece de bem, não sei o que, elas conversam, e aí elas meio que dão apoio uma pra outra, não sei o que, falam, vamos viajar juntas, vamos ficar juntas, vamos, né, aí conhecer o mundo espiritual, e aí ela fala, não, então vamos pro mundo espiritual, não sei o que, aí as duas vão meio que juntas, e aí tem uma cena delas caminhando assim pra ir pro mundo espiritual, né, e aí quando elas estão pra entrar no mundo espiritual, elas dão as mãos, né, ficam de mãos dadas, aí começa a tocar uma música super wow, assim, aí elas entram no mundo espiritual, viram uma pra outra e se olham. E foi isso, basicamente. Então nem foi uma coisa tipo, nossa, que representatividade LGBT e tudo mais. Não foi, sabe? Foi meio que nas entrelinhas, foi meio que assim, só no último episódio, de repente, as pessoas nem entenderam, né? Teve muita gente que nem entendeu que aquilo era um casal, interpretou como amizade, sabe? Eu conversei com muita gente na época, eu lembro que a maioria nem pensou, nem passou pela cabeça, de tão estranho que era, né? Uma coisa LGBT em desenhos, nem passou pela cabeça que elas eram um casal, eram só amigas, né? Mas pra mim foi claramente, né? Porque pra mim também já tava nesse mundo, foi claramente a formação de um casal de uma forma muito sutil, porque também se não fosse sutil ia ser censurado, né, que nem todas as outras coisas. Mas foi, assim, muito significativo pra mim, foi a primeira vez que eu vi, né, não sei nem se foi a primeira, mas foi a primeira vez que eu vi, né, eu tô passando a minha vivência, né, dentro de desenhos e tal, e a minha identificação com eles. Mas enfim, e aí cada passo, assim, foi abrindo portas, né, e aí tanto que depois os autores tiveram que confirmar que sim, era o início de um romance e tudo mais, que continuou na HQ, não era mais desenho, mas a história meio que continuou, e aí isso foi também desenrolando, então realmente foi um romance, por mais que as pessoas não tenham entendido, não tenham pescado, achavam que não, e enfim, e aí até chegar em Steven, né, e Steven é muito mais fora da caixa e muito mais declarado algumas coisas, né, e hoje mesmo, né, você já tem vários outros desenhos que tem personagens LGBT, que demonstram carinho, que, sabe, não tem aquele estereótipo masculino de como tem que ser, ou feminino de como tem que ser, né, já é muito mais solto, muito mais evoluído, então que bom, né, que a gente tá tendo desenhos que não fiquem travados e mostrando para as crianças coisas que elas não têm que ser. Mas eu acho que Steven, em particular, para mim, é muito importante, né? Então eu vou parar um pouco aqui de falar do resto das outras coisas até chegar em Steven, mas falar de Steven propriamente, né? Que é o motivo desse vídeo, afinal de contas. Mas enfim, tem as gems lá no desenho, né? Que são figuras femininas. E a Garnet, que é a minha personagem preferida, ela é a representação do amor, né? Ela é a personificação do amor entre duas gems que se fundiram porque se gostam muito e querem ficar juntas, né? Então ela combate quando ela briga e tudo mais, ela fala de amor. E ela fala que o amor entre elas é mais forte do que qualquer coisa que a outra personagem... Sou um sentimento e não vou acabar. Meu planeta e meus amigos, você não vai machucar. Então ela combate as coisas com amor. O próprio Steven, quando ele combate, quando ele vai e fala alguma coisa, normalmente ele combate com amor, com abraço, com empatia. Ele entende a dor do outro, e aí ele fala que entende, ele chora, ele se expõe, ele demonstra fragilidade, né? E aí com isso ele faz a outra pessoa se transformar, né? Então o amor dele e a empatia dele transformam o outro, né? Em vez de simplesmente colocar, esse aqui é vilão, esse aqui é mocinho. Então eles vão brigar, o mocinho vai vencer, o vilão vai perder, vai morrer, como quase todos os outros desenhos, e fica tudo bem. Não, na verdade, o que é o vilão, na verdade, ele tá preso, ele não sabe o jeito que ele tá fazendo, ele tem os problemas dele. E o Steven, de forma muito empática, né, ele chega, ele vê, ele entende o vilão, ele entende por que ele tá fazendo aquilo, ele se coloca no lugar, ele é empático, né, esse é o maior poder do Steven. E nisso, ele consegue tocar aquele personagem, porque ele é empático e ele chora junto, ele é frágil, ele demonstra fragilidade, o outro ele consegue enxergar
enxergar o bem e consegue se transformar, né? Então mostra muito essa questão de que não existe o bem e o mal. Existem pessoas que estão perdidas e que às vezes agridem porque é a única forma que elas aprenderam. E aí vem alguém e consegue fazer essa pessoa enxergar, consegue fazer essa pessoa sentir, consegue ter empatia e ajuda essa pessoa a ir para um caminho menos dolorido. Então, basicamente é isso, né? O Steven é todo baseado em mostrar que as pessoas têm problemas e que empatia, compaixão e amor resolve esses problemas. Então, é uma forma completamente diferente de colocar conflitos e colocar, sabe, mocinhos, bandidos e tudo mais. É uma forma completamente fora da caixa. O Steven, ele é gordinho, ele tem que brincar colado, ele é um menino, mas ao mesmo tempo ele não tem um estereótipo masculino, então ele chora, ele é sensível, ele é empático, ele demonstra amor. O tempo todo o desenho fala sobre autoaceitação, sobre quem você é, sobre você abraçar isso e tudo. Então, enfim, ele só ensina coisas incríveis desde cedo para as crianças que estão assistindo, né? Elas conseguirem, um menino mais sensível conseguir se identificar com o Steven, ver que aquilo é bom, que é um superpoder, que ele pode aceitar isso nele, que vai fazer muito bem. Eu vou até citar o exemplo de um aluno meu, né, que apresentou trabalho sobre profissão de animação e ele colocou um trecho de Steven, que era exatamente o casamento entre as duas gems, né? Você, Ruby, aceita essa gem pra ficar com você nesse planeta e em qualquer outro do universo? E ele colocou um trechinho, né, durante a apresentação dele e falou que aquele desenho e aquela parte mudou a vida dele, sabe? E é super compreensível, porque ele conseguiu se enxergar representado em figuras dentro de um desenho, né? E aquilo foi muito importante pra ele. Assim como teria sido muito importante pra mim se eu tivesse visto isso numa época que eu tava mais em formação. Foi sentido pra mim agora, que nem tô mais em época de formação, que já sou adulto, né? Então a gente sempre pode aprender, sempre pode ver e se inspirar. Então, nossa, Steven é muito importante. Steven traz coisas, sabe, que eu quero que todas as crianças assistam, quero que todas elas se inspirem, né, e sejam mais essa pessoa mais amorosa. A própria mãe do Steven, né, ela é uma gem que é da realeza e tudo mais. E as gems sempre foram de invadir os outros mundos e matar todo mundo, porque elas eram perfeitas, então elas tinham que dominar e expandir, pisavam em cima da cabeça dos outros seres vivos para expandir o poder e tudo mais. E qualquer semelhança aqui com bilionários aí na Terra, pisando nos outros seres vivos para conseguir expandir seu poder, é mera coincidência, tá? Ou não. Mas enfim, elas são assim, né? E aí, de repente, uma da realeza poderosa, não sei o quê, vai pra Terra e observa os seres vivos. E começa a perceber o quão especial é você envelhecer e tá a mudar, tanto fisicamente, né? Como psicologicamente, como ter novas ideias, né? Ela começa a admirar muito isso, admirar a vida, outros tipos de vida, né? Que não a dela, das gems. E aí, ela gosta tanto disso e aprecia tanto essa simplicidade, essa aptidão para mudança, os sentimentos que eles têm, né, a empatia que eles têm um pelo outro e tudo, que ela resolve ter um filho com um humano. E isso é o Steven. E ela deixa de existir exatamente pro Steven poder viver. Além de ser uma mensagem de mãe super legal, né, tem essa questão dela ter uma vida completamente diferente, fazer coisas completamente diferentes e perceber o quanto a simplicidade da nossa humanidade, que a gente muitas vezes ignora, e a questão da gente ter emoções e tudo mais, foi o que fez ela mudar. E o Steven foi criado a partir daí, né? Então a própria criação dele é isso. É uma personificação de vamos expor nossas emoções, vamos nos amar, vamos crescer e vamos nos abraçar, não importa as mudanças, e é isso. E inclusive nesse Steven Universe Future, né, que é essa continuação que acabou de acabar, né, e foi muito interessante o quanto eles mostraram as fragilidades do Steven, né, porque ele era alguém muito empático, que ajudava os outros, que tinha uma inteligência emocional boa, que era bem resolvido e não sei o que, não sei o que. E aí o Steven Universe Future mostra os conflitos dele como humano, ele tendo conflitos com ele mesmo e ele começando a aceitar isso, lidando com isso, ele demonstra ser um monstro, né, é uma série que mostra que o personagem principal ele pode ter problemas e que ele pode, sabe, não saber lidar com os sentimentos dele e tá tudo bem, e os outros conseguem ajudar ele como que combate o monstro que ele se tornou. Eles combatem com abraço, eles combatem com amor, assim como ele fez com todos os outros personagens antes. Eu achei uma forma excelente de acabar, tipo, que demonstra que todo mundo pode ter seus problemas, pode ter seus conflitos e que a gente resolve com amor, né? Então, enfim, acho que eu já até fui repetitivo aqui, mas a questão é que eu fico muito feliz mesmo com a existência de Steven, de poder falar sobre ele, de poder, inclusive, indicá-lo. Então, esse vídeo aqui fica também pra você que não assistiu e que precisa assistir, né? Pra conhecer tudo isso, pra entender o que eu tô falando, né? Pra você que assistiu e ver essas coisas mesmo, né? Entender por que
que essa série é tão importante. Ou pra você até indicar pra aquele seu amiguinho, né, que você quer que ele assista, você indica e ele fala que vai assistir e nunca assiste, né? Enfim, é pra tudo isso, então divulguem esse vídeo. Eu acho muito importante que a gente tenha ele como exemplo e como base, entender que tudo que ele representa, né, e cultuar mesmo, expandir e tal, mostrar pros filhos depois, né? E eu espero também que tenha muitos desenhos que tenham mais ou menos essa vibe também, né? Espalhar muito mais essa questão da autoaceitação, do amor e tal. E basicamente é isso, né? Eu espero que compartilhem o meu amor pelo Steven e vamos combater mais o mal pelo amor, né? Tchau! Agora vamos pensar nas thumbs, né? Fazer umas caras e bocas aqui.